a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 37. Peço perdão aí às irmãs, mas exercita subir a escadinha aqui, né? Faz exercício. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra semente qualquer. Mas Deus dá-lhe o corpo, como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Amém? Diga assim para mim: a cada semente o seu próprio corpo. Obrigado, Senhor. Irmãos, nesse culto de gratidão eu tenho orado, pedido para Deus me dar uma palavra, e a palavra que Ele me deu já fazem alguns dias é semente. E na hora me veio no coração este versículo que eu acabei de ler com vocês, que Deus dá a semente e você planta ela e ela morre, e então ela germina, e aí Deus dá o corpo, Deus dá a condição. Então o que eu quero dizer com vocês nesta noite, o que eu quero trazer para vocês, para falar a verdade nesta noite e compartilhar com vocês: nós devemos ser gratos, como a Simone disse, por tudo aquilo que Deus nos deu, por tudo aquilo que Deus nos fez. Nós devemos ser gratos, como a Amanda disse no começo, lá em Efésios capítulo 4, porque nós temos que aprender a lidar em todas as situações que nos envolvem, seja na alegria, seja na tristeza, seja na perda, seja em qualquer situação que no cotidiano nos envolve. Mas nós devemos ser gratos, irmãos, e muitas vezes nós esquecemos disso, e é isso que Deus quis me lembrar, e eu trazer para vocês nesta noite, sobre a criação. Irmãos, Deus começou a trabalhar na minha mente, começou a me trazer alguns flashes, algumas revelações, sobre o que é a semente, e eu percebi, conforme eu ia imaginando tudo aquilo que Deus ia trazendo na minha mente, eu ia formando as figuras, que nós devemos ser gratos por tudo que Deus fez por nós. Nossa, pastor Júnior, todo esse ensaio para falar isso, nós sabemos. Não sabem, até eu fiquei impactado conforme Deus trazia no meu coração, irmãos. Eu vou falar aqui, vocês vão entender. Nós não fazemos nada, a verdade é essa. Ele faz tudo, Ele é tudo. Aí você vai falar assim: pastor, mas como isso? Irmãos, é Ele que dá a semente, é Ele que faz a semente germinar, é Ele que faz o corpo crescer e dá a forma do corpo conforme Ele quer, é Ele que dá o fruto, é Ele que faz chover e cair o orvalho e regar aquela semente, é Ele, tudo por Ele, tudo para Ele, é Ele. Aí você vai falar: pastor, mas o que isso tem a ver? Eu vou falar mais. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mais uma vez, Ele fez tudo, Ele enviou o seu Filho, Ele deu crescimento para o seu Filho, Ele pendurou o seu Filho no madeiro, para que nós pudéssemos tomar o suco da videira, da nova aliança em Jesus Cristo. Ele fez, Ele nos deu o seu corpo no pecado do madeiro, para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Nós não fizemos nada, Ele fez tudo. Por que nós devemos ser gratos? Por que nós devemos louvar ao Senhor? Vim na igreja com alegria, como diz Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque Ele já pagou o preço pela sua vida, Ele já derramou sangue pela sua vida, Ele já ressuscitou, amarrou Satanás, pisou a sua cabeça e nos deu tudo de graça. Nós não fizemos nada. Alguém fez alguma coisa aqui? Nada. Ele fez tudo, e Deus começou a trazer aquilo na minha mente. Eu falei: meu Deus, é verdade, o
fez todo o plano de redenção, e o melhor, sendo nós ainda, o que? Não merecíamos esse sacrifício, não merecíamos o que Ele fez por nós. Irmãos, Ele dá a semente. Eu quero até ler com vocês, abra comigo Isaías 55, eu sempre falo esse texto aqui na igreja também, e hoje eu quero ler com vocês, Isaías 55, versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar e dar semente. Quem que faz tudo isso, irmãos? Alguém aqui faz chuva? Hã? Alguém aqui faz chover? Você pode até sair lá fora, sair lá fora é bom, né? Sair lá na rua lá, e começar a dançar igual os índios, e fazer a dança da chuva. Você pode fazer o que você quiser, se Deus não determinar, esquece, não vai chover. Se Ele não mandar, não vai chover. Aí ele continua: dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não volta para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu enviei. Irmãos, a única coisa que eu consegui chegar, hora que eu estava preparando esta palavra e orando nesse sentido, e buscando a forma de ministrar isso para vocês, de ilustrar isso para vocês, nós não fizemos nada. O sangue que foi derramado é o de Cristo, o corpo que foi entregue é o de Cristo, a salvação que nós recebemos é de graça, sim ou não? Basta crer. Nós não fizemos nada. Muitas vezes não somos gratos, muitas vezes alguns têm até que servir a Jesus é um peso, que servir a Jesus é um monte de conceitos, é um monte de determinações, de proibições, alguns têm até como dificuldade. É por isso que hora que eu olho para a dispensação da graça e vejo que ela está acabando e que vai entrar a última semana, que é a semana da grande tribulação, que nós chamamos dos últimos 7 anos, as pessoas vão padecer, irmãos, porque nós não fizemos nada para merecer o sacrifício de Jesus, nós não fizemos nada para merecer que Deus enviasse o seu Filho ao mundo, nós não fizemos nada para merecer, e Ele cuida de nós, Ele nos dá o crescimento, Ele nos ajuda a vencer, Ele nos ajuda na caminhada, Ele entregou o seu Filho na cruz do Calvário. Irmãos, Jesus morreu crucificado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, como nós lemos lá em 1 Coríntios 15, 37 e 38, agora Ele tem um corpo, que ninguém consegue saber o tamanho disso. Se o diabo imaginasse o que seria a morte de Jesus e o que representaria, o diabo nunca teria matado Jesus, porque a partir do momento que Ele ressuscitou com um corpo transformado, Ele foi no inferno e tomou a chave da vida e da morte da mão de Satanás, Ele venceu todas as coisas, Ele pisou a cabeça do inimigo, e Ele nos deu direito à salvação, Ele nos deu direito à liberdade, Ele nos deu direito à restauração, Ele nos deu direito à cura. Irmãos, muitas vezes nós não somos gratos, porque nós não entendemos como é que as coisas funcionam. Quando você pega uma semente igual essa daqui de feijão que eu tenho aqui, você não pode sair de qualquer jeito plantando ela, você não pode fazer de qualquer jeito. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos adorar e sermos gratos a Jesus? Porque nós temos feito de qualquer jeito. Eu quero dar 6 dicas para vocês de como plantar. Primeira coisa que você tem que entender:
Existe uma época para o plantio. Isso é tão certo que se você for lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, fala assim, ó, há tempo para todas as coisas. Sim ou não? Todo mundo conhece o versículo? Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para regar. Então há um tempo para todas as coisas. Eu gosto muito de 1 Samuel 17, 34 ao 36. Israel estava sendo humilhado pelos filisteus por uma pessoa chamada Golias, que era um gigante, e ele estava desafiando os exércitos judeus naquele lugar, e de repente chega um mirradinho lá, um pequenininho chamado Davi, e fala, quem é esse incircunciso para falar contra o Senhor? Eu vou contra ele. Saul fala, mas você não é homem de guerra. Ele fala, eu já matei um urso e um leão. Quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, quando eu estava lá no deserto cuidando das ovelhas do meu pai, e vinha um urso ou um leão e arrebatava uma das ovelhas, eu ia atrás e eu fazia ele soltar, e se ele me atacasse, eu pegava pelas barbas e eu o matava. Irmãos, Davi, naquele momento de solidão, naquele momento de esquecimento dos seus pais, cuidando das ovelhas lá no deserto, ele estava semeando para colher em algum momento. Ele não sabia que hora que ele ia colher, mas agora ele estava diante de um gigante, e ele tinha fé, e ele tinha, eu até anotei aqui, coragem e o cuidado para enfrentar o gigante. Fé por acreditar que ele, um jovem, poderia enfrentar como ele enfrentou um urso e um leão e os matou. Coragem para ir para cima. Irmãos, todos que estão aqui, alguns têm medo até de cobra, que eu sei, que se vê uma cobra, corre. Você imagina um urso na tua frente, você imagina um leão na sua frente. Irmãos, você vai correr. O cara teve coragem de ir para cima e falar, eu te mato se não largar a ovelha, filho, eu faço. E ele teve o cuidado, porque ele poderia falar assim, as ovelhas é do meu pai não está nem aí comigo mesmo, deixa para lá, ele que se dane, eu vou falar para ele que a ovelha morreu, que o leão pegou, e todo mundo vai entender. Mas ele tinha o cuidado com as ovelhas do pai dele. Irmão, Deus pôs o leão ali, Deus colocou aquele urso ali, para preparar Davi para Golias. Davi estava plantando para poder enfrentar o Golias, e depois vir a ser o rei de Israel. Eu gosto muito de um texto também, que está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2, onde Deus fala assim para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, e eu te farei fecundo, e a tua herança herdará essa terra, eu vou dar essa terra para a tua herança. Irmãos, a partir do momento que Abraão pegou a sua esposa Sara, os seus servos, os seus escravos, os seus gados, e saiu em peregrinação pelo deserto, ele estava plantando, querendo ou não, a semente da fé. Por isso que Abraão é chamado o pai da fé. Ele estava plantando que a sua esposa, que era estéril, daria à luz a um filho, e nós hoje sabemos que é Isaque, e em Isaque seria feita uma grande nação. Ele estava plantando, irmãos. Tem o tempo do plantio, a época do plantio. É fácil plantar? Não é. Não é. Eu já cansei de falar aqui, sempre repito, a igreja Sou de Cristo ainda é pequena, ela está plantando, uma hora vai colher, uma hora vai dar certo, mas por enquanto ela está plantando. É fácil plantar? Não, porque você precisa estabelecer os alicerces, você precisa estar do lado de pessoas certas, você precisa falar com pessoas certas, para você não desistir, para você não desanimar. Mas nós estamos plantando, é o tempo de plantar.
É o tempo de você arregaçar as mangas, arar a terra e jogar a semente. É o tempo de você plantar. Tem o tempo de plantar, mas as pessoas muitas vezes o que elas querem? A colheita. Todo mundo gosta da colheita, mas muitos, e principalmente alguns de nós, queremos a colheita sem plantar, queremos a colheita sem semear, queremos a colheita sem fazer nada em troca. Deus tem colheita para todos nós, irmãos, porque Ele já fez tudo pela sua vida, Ele já fez tudo que era necessário para você alcançar a vitória, Ele já deu o seu Filho, Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, para que todas as barreiras fossem aniquiladas. Ele já fez, Ele quer te dar a colheita, mas você tem que saber o tempo de plantar, e muitas vezes o tempo de plantar é o teu sofrimento, é as tuas dificuldades, é os teus choros, é as tuas humilhações, é o tempo de plantar, tem que plantar. Onde nós devemos semear, irmãos? Eu tenho que saber o tempo de plantar, o momento de plantar, a hora de plantar, e eu tenho que saber aonde semear, aonde eu vou plantar, onde eu vou semear. Abra comigo Mateus 12, Mateus 12, 33 e 34. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Jesus está falando assim para o povo: não sejam hipócritas. Eu olho para vocês e falo com vocês, e eu sei quem é árvore boa e quem é árvore ruim. Eu converso com vocês e eu consigo saber se o que você tem plantado, se o que você tem semeado são coisas boas ou ruins. Não seja hipócrita de achar que eu não sei dessas coisas. Aí vamos ler o versículo de baixo: raça de víboras, como podem vocês dizer coisas boas sendo más? Vocês acham que vocês vão me enganar? Aí ele fala aonde nós devemos plantar. Olha aí: pois do que há em abundância no seu coração, disso fala a sua boca. Onde você tem que plantar, irmãos? No seu coração, no seu entendimento. Aonde você tem que semear a palavra, a semente, que é isso aqui, ó, no seu coração. A sua boca tem que falar de Cristo, a sua boca tem que falar do amor do Senhor, a sua boca tem que falar as bênçãos do Senhor, a sua boca tem que demonstrar amor pelas vidas. Aquilo que sai da sua boca tem que ser coisas boas, coisas de gratidão. Agora, se sai da sua boca só palavrão, se sai da sua boca só ingratidão, se sai da sua boca só besteira e só dificuldades, irmãos, infelizmente, vai se converter, vai aceitar Jesus novamente, vai começar o beabá do Evangelho na sua vida, porque você ainda não entendeu o que é Jesus, você não entendeu ainda o que é a palavra, você não tem semeado coisas boas. Se você vive com medo, vive com ansiedade, isso e aquilo, infelizmente, você tem plantado coisas ruins, você tem semeado coisas ruins, e a sua árvore não é boa, a sua árvore é ruim. Ele fala ali, ó, raça de víboras. Quem falou para vocês que vocês vão conseguir me enganar? Irmãos, engana o pastor, engana a pastora, engana o teu líder, engana alguém que está perto de você. Mas eu quero ver a hora que chegar diante de Jesus e ele falar assim, ó, senta aqui nesse banco pertinho de mim, vamos conversar. E ele falar, você é isso, isso e isso, e você não tem como contestar, porque ele conhece.
onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe. Ah, mas é que eu não tinha, Jesus, como fazer? Ele fala, claro que tinha. Eu te dei o dom, eu te dei o talento, mesmo que um só, mas eu dei. Você semeou no lugar errado, você semeou com raiva, você semeou com ódio, você semeou com dificuldades, e infelizmente a sua árvore não é boa. E não adianta vocês dizer, como ele está falando aí no 34, que não são maus, porque o fruto é mau, a forma de agir é errada, a forma de fazer é errada, não tem como negar. Qual a profundidade correta, irmãos? Se você enterrar muito a semente, ela não consegue vencer a terra que está em cima dela, e ela morre. Se você enterrar pouco a semente, ela vai nascer muito rápido, mas o primeiro vento, a primeira dificuldade, ela vai cair, morrer, perder as suas raízes. Tem uma profundidade correta. Nós não sabemos se foi Paulo, mas acreditamos que sim. Em Hebreus capítulo 5, verso de número 12, ele fala uma coisa bem interessante. Abra comigo lá, Hebreus 5:12. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitam de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus, e vos haveis feito tais que necessitam de leite e não de sólido alimento. Sabe o que o escritor de Hebreus está falando aqui? Tem crente velho na igreja, irmãos, que não aprendeu a marchar ainda. Simples e objetivo, de uma forma que todo mundo entenda. Tem crente velho que Deus está querendo derramar poder e autoridade para serem instrumentos na vida das pessoas, para serem instrumentos de levar o evangelho, uma palavra de conforto para o seu vizinho, uma palavra de conforto para o seu chefe, uma palavra de conforto para algum conhecido ou amigo do seu ônibus ou do seu trabalho, mas que ainda não conseguem viver o evangelho, ainda não conseguem dar bons frutos, e tem 10 anos, e tem 20 anos, e tem 30 anos de evangelho, mas ainda são pessoas ruins, ainda são pessoas ingratas, ainda são pessoas que não conhecem a palavra, que não aprenderam o evangelho, e que ainda vivem de leite, ainda vivem do que vocês entendem, principalmente as mulheres, de colostro. Tem lá 6 anos de idade e está agarrado nas mamas da mãe, sugando igual uma sanguessuga, porque não conseguem crescer, não conseguem evoluir, não conseguem viver, não conseguem romper a terra e nascer e crescer e dar fruto, porque ainda são meninos e meninas na fé. Tem o tempo, irmãos, tudo tem o tempo, a profundidade correta. Qual que é o teu nível na igreja? Quanto tempo você tem de obra? O que você tem feito? Irmãos, às vezes as pessoas me procuram, e eu estou conversando lá, e começam a falar as coisas comigo. Daqui a pouco, que igreja que você vai? Eu estou sem igreja, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou lá. Eu queria saber aonde essa pessoa está com a cabeça. Hebreus 12:25 fala assim, não deixeis a vossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestai-vos uns aos outros, para que se mantenham na fé, porque está chegando aquele dia. Põe para nós lá, porque às vezes pode achar que não existe, só existe na Bíblia do pastor Júnior, né? Acrescentares do pastor Júnior, mas não é, está lá, Hebreus 12:25, vamos ver se eu não errei o versículo, né? Vede que não rejeitais o que fala, porque senão, não é esse não, eu errei, é 11:25 então, não é também, meu Deus, peraí, eu acho aqui, 10:25,
não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aí a pessoa não tem igreja, a pessoa não tem onde congregar. Quanto tempo você é crente, irmão? 10 anos, 15 anos, 20 anos. Não, você não é crente, você precisa converter. Você precisa voltar aos rudimentos. Você precisa voltar ao leitinho maternal. Você precisa voltar porque você não tem profundidade. Não nasceu. Você está morto. Ou nasceu e veio um vento e derrubou, como Jesus explica lá da parábola da semente que caiu numa terra boa, numa terra rochosa, numa terra que não tinha fundamento, e numa terra num lugar de pouca terra. Irmãos, ou nós vamos crescer, tudo de graça, tudo de graça. Deus mandou o seu Filho unigênito ao mundo, Ele pagou o preço com a sua própria vida, Ele se entregou para ser crucificado, Ele derramou o seu sangue para uma nova aliança, Ele entregou o seu corpo para perdão dos nossos pecados, Ele ressuscitou ao terceiro dia para nos dar direito à salvação e a uma nova terra, uma nova oportunidade, e nós não temos nem fidelidade com Ele, nós não temos nem compromisso com Ele. Continuando, vamos lá. Quantas sementes eu devo plantar? Quantas sementes, pastor, eu devo plantar? 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 10 ao 13. 1 Coríntios 3, versos de número 10 ao 13. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento tomar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade o dia o declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A semente é uma só, irmãos. Paulo fala muito claro aqui: eu fui um sábio arquiteto, e eu plantei a semente, e no versículo 11 ele fala assim, ó, o alicerce, o fundamento já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tem pessoas que entendem da Umbanda, entendem do catolicismo, entendem do espiritismo, entendem de Maomé, do islamismo, e também são cristãs. Na minha opinião, simples opinião, tais pessoas são simpatizantes, não são de Cristo. A Simone pregou há 2, 3 semanas aqui, pessoas que ficam lendo horóscopos, pessoas que ficam indo atrás de videntes, atrás de revelações, não são cristãos, são simpatizantes da fé. Elas estão levantando a obra da casa em um monte de fundamento, elas estão colocando um monte de fundamento, mas o fundamento é um só, é Jesus Cristo. Qualquer outra coisa é a porta larga que Jesus fala. Todo mundo conhece a parábola da porta larga? Larga é a porta que leva para a perdição, o caminho que leva para a destruição, mas estreito, difícil de andar, e poucos têm conseguido andar na porta que leva para a salvação. É um Jesus. Irmãos, eu costumo falar isso na quarta-feira, hoje eu vou falar aqui para vocês. Eu não sei se era o Schubert que estava comigo, alguém estava comigo quando eu estava colocando esse forro aqui, e era tarde da noite, nós estávamos aqui acabando de fazer alguma coisa para a obra, e a hora que nós estávamos saindo, parou um morador de rua,
daquele jeito, né, com a sacolinha, com as coisas, tal, pedindo. Ele virou para mim e falou assim: quem é o pastor? Eu falei: eu sou o pastor. Você sabe como que foi, gente? Dos Illuminatis? Eu falei: não. Mas você nunca estudou dos Illuminatis? Eu falei: não. Você sabe da programação da Agenda 2030? Eu falei: não. Mas você nunca estudou a programação da Agenda 2030? Eu falei: não, nunca estudei. Nunca fui atrás disso. Qual que é a outra que ele falou, Schubert? Você conhece a nova ordem mundial? Eu falei: não conheço. Mas você nunca foi atrás? Eu falei: não, nunca fui atrás. Mas que pastor que é você que não conhece nenhuma dessas coisas? Eu falei: eu sou o pastor que descobri que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e nada mais me interessa. Porque se eu conhecesse os Illuminati, se eu conhecesse a nova ordem mundial, se eu conhecesse a Agenda 2030, eu estaria pedindo esmola igual você, o infeliz. Para de ficar indo atrás de um monte de coisa e não ter um rumo, não ter um caminho, não ter um alvo. É por isso que você está nessa situação, e eu estou aqui como pastor. Hora que eu descobri que Jesus era o caminho, nada mais me importou, nada mais me chamou a atenção, porque o que está na Bíblia é a verdade, está ali, não me interessa outra coisa, não me interessa o Illuminati, não me interessa a nova ordem mundial, não me interessa essas coisas. O que acontece com as pessoas, irmãos, é que eles colocam a semente errada, outro fundamento. Eles conhecem de tudo, menos de Cristo. Conhece do horóscopo, conhece do fulano, conhece as estrelas, olha para cima, identifica tudo, mas a vida é um transtorno. A vida é uma dificuldade, porque aquele que fez tudo de graça, entregou a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu direito à salvação, não é a prioridade na vida da pessoa, não é o que faz a diferença na vida da pessoa. Eu não falei bravo desse jeito com ele, como eu falei aqui agora, né? Mas eu falei com muito amor para ele. Eu falei: cara, se eu conhecesse tudo isso, eu estaria igual você. Ele nem levou o que eu tinha separado para ele. Ele ficou tão envergonhado, irmãos, que ele virou as costas andando e foi embora. Tomara Deus que tenha gerado no coração dele um arrependimento. Tomara Deus que tenha gerado no coração dele algo de bom, algo de valor. Quando eu era diácono, irmãos, um dia também eu atraio essas coisas, irmãos. Chegou lá um irmão: eu quero falar com o pastor. Aí o outro: esse aqui é pastor, é diácono e pastor. Aí vem lá o cara. Irmãos, eu não estou brincando, ele recitou uns 15, 20 versículos de cabeça, um atrás do outro, e eu estava começando novo, eu falei: meu Deus, nem eu consigo fazer tudo isso. Aí ele falou assim: e aí, você acha que eu sou bom ou sou ruim? Eu falei: cara, você é bom? Legal, só que alguém é mentiroso. Ele falou: por quê? Eu falei: porque tudo isso que você falou aí, fala que nos dá a vitória. É a situação que você está, então alguém é mentiroso, ou é a Bíblia ou é você. Quem que é o mentiroso? Ele falou: é eu. Eu falei: então, e aí? Alguém é mentiroso nisso tudo, porque a Bíblia só nos dá coisas boas, só nos dá. Você pode passar pela necessidade que for, Ele te guarda. A Bíblia fala assim: ó, quando passares pelo fogo, não te queimarás, quando passares pela água, não te afogarás. Ou seja, você pode passar dificuldade, você pode viver momentos de crise, de enfermidade, você pode viver tudo, mas na presença do Senhor, Ele te sustenta. Aí eu falei: cara, você falou um monte de versículo, mas a sua situação, cara, alguém está mentindo aqui. Ou é a Bíblia que eu acredito que não está mentindo, ou é você. É eu mesmo que não. Tchau, bora. Sabe por quê, irmãos? Conhece, legal, não põe em prática. Você entendeu? Conhecer uma coisa, pôr em prática é outra. Eu posso dar tudo isso aqui de feijão para as pessoas. Se a pessoa não colocar na panela, ela não come feijão. Se a pessoa não plantar, ela não vai ter uma
uma colheita de feijão. Muitas pessoas estão pegando a palavra, não vai caber no meu bolso, né? Colocando no bolso, é o que ele fez. Conhece todos os versículos, todas as promessas, recitava de um atrás do outro, mas não colocava nada em prática. Não colocava nada em prática. Sendo que a Bíblia fala, se você quiser, e se você me ouvir, o que vai acontecer, irmãos? Alguém lembra esse versículo? Comerá o melhor desta terra, Isaías 1,19. Mas as pessoas não vivem. Qual a semente que eu devo plantar? Quantas sementes eu devo plantar? Uma, Jesus Cristo, mais nada. Todo o resto é resto, todo o resto é subterfúgio, todo o resto é para te tirar do caminho, todo o resto não te leva para lugar nenhum. Qual semente você deve plantar? Jesus Cristo. Maomé morreu, está enterrado, os papas morrem em terra, todos os outros líderes são de prata, de bronze ou de madeira, não falam, não ouvem, não se manifestam de maneira nenhuma, todo o resto é resto. Então qual que é a semente que você deve plantar? Jesus Cristo. Outra coisa é que quando você planta uma semente, você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado com as mudanças climáticas. Você planta uma semente, se tiver uma geada, ela morre. Se tiver uma tempestade, ela morre. Então, logo que você plantou a semente, você tem que cuidar dela os primeiros dias, para que não atrapalhe a germinação. Você tem que ter o cuidado com as mudanças climáticas. Irmãos, eu sempre falo aqui, e às vezes não aprofundo, e hoje eu quero aprofundar um pouquinho. Você vem na igreja 1h30, 2 horas no máximo no domingo, a maioria de vocês. O resto da semana está exposto às coisas do mundo. Alguns vêm na quarta-feira, o resto da semana está exposto às coisas do mundo. Irmãos, as mudanças climáticas nos interferem a semente. A semente está sendo plantada hoje aqui, e você vai sair daqui dizendo: graças a Deus, eu tenho gratidão por Jesus Cristo que pagou o preço pela minha vida e me levou e nos deu direito à salvação. Aí amanhã chega no seu trabalho, abre a sua conta bancária, ou então olha as suas contas e já começa a blasfemar, já começa a murmurar, já começa a ser ingrato com tudo aquilo que o Senhor fez. E sabe o que é pior? Tudo isso são consequências dos seus erros, das suas falhas, das suas escolhas. Não foi Deus. Irmãos, isso é tão sério nas nossas vidas, que se você ler lá em Êxodo 13, versículo 17 e 18, eu quero ler com vocês Êxodo 13, 17 e 18. E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito, armados. Como que o povo saiu da escravidão, irmãos? Armados. Estavam armados. Por quê? Porque teriam dificuldades, teriam problemas na caminhada e teriam que se defender. Só que Deus falou: se eles já tiverem uma guerra, já logo agora, já na saída, 1, 2 dias depois de sair do Egito, eles vão desanimar, porque eles eram escravos.
Vai ter uma mudança muito grande na vida deles, de sair de uma escravidão. Escravidão é o seguinte, irmãos: você trabalha, eu te pago, pouco, mas te pago, você vive. Agora não, agora eles teriam que lutar pela sua vida. Eles não eram guerreiros, por mais que estavam armados, não eram guerreiros. Deus fala: então é melhor eu levar eles pelo caminho do deserto, para que eles não passem na terra dos filisteus e já tenham que enfrentar uma guerra e desanime. Irmãos, a mudança climática, ela nos atrapalha. Nós temos que evitar. Nós temos que guardar a palavra dentro do nosso coração e não deixar que o clima, o tempo, as coisas nos atrapalhem, não deixar que o mundo não remova aquilo que foi plantado. Irmão, sabe o que Jesus fala sobre a semente que cai numa terra rochosa? Ele fala: a semente é a palavra. Não sei se todo mundo conhece essa parábola, irmãos. A semente é a palavra, ela é lançada. Quando ela cai numa terra rochosa, logo vem o pássaro e a come. Sabe o que é isso? É Satanás. É por isso que muitos, amanhã já não lembram o que foi pregado, amanhã já não sabem o que foi falado, porque o inimigo está indo lá e ceifando no coração das pessoas aquilo que foi semeado. O inimigo está indo lá e tirando. Muitos estão desse jeito, irmãos. O próprio Deus falou: se eu deixar eles ir pelo caminho dos filisteus, eles vão enfrentar uma guerra e vão ter dificuldades, então eu não vou levar eles por lá. Muitas vezes temos recebido a semente, irmãos, temos recebido a semente, mas não temos tido o entendimento do momento de plantar, não temos tido o entendimento de plantar a semente certa, que é Jesus Cristo, não temos tido o entendimento de proteger essa semente das ações do mundo. Nós não temos conseguido fazer isso, e aí nós temos sofrido. E por último, qual que é a quantidade ideal de água para essa semente germinar? Qual que é o tanto de água que nós temos que dar? João 3, capítulo 3, versos 5 e 6. João 3, versos 5 ao 6, 5 e 6. Jesus respondeu: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos chega para Jesus na madrugada, com medo de ser exposto. O que é necessário para alcançar a salvação? Jesus fala: simples, nascer de novo. Como pode um homem, sendo velho, voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala: simples, é nascer da água e do Espírito. É nascer da água. A mulher samaritana chega para Jesus, Jesus chega para ele e fala: me dá água. Ela fala: você não pode falar comigo, você é judeu. Ele fala: mas se você soubesse quem fala com você, você me pediria água, e eu lhe daria águas para vida. Ela fala: então me dá dessa água, porque eu não quero mais voltar nesse poço. Aí Jesus fala: vai lá buscar teu marido que eu te falo. Não tem marido. Legal, já tivesse 7, e o que você está não é o seu marido. Já tivesse 5, né? E o que você está não é o seu marido. Irmãos, qual que é a quantidade certa de água para as nossas vidas? De manhã e de noite. Comece o seu dia com Jesus. Comece o seu dia colocando a sua vida diante da água viva, para que jorre de você uma fonte inesgotável. E à noite, consagre o seu dia, peça perdão pelos seus pecados, pelos seus erros, pelas suas falhas, e agradeça por tudo que você passou. Qual que é a quantidade exata de água?
Irmãos, a água, ela é essencial para absorver, para que a semente incha e para que ela comece o processo de germinação. Mas muitas vezes nós não temos regado a nossa semente, nós não temos regado Jesus Cristo nas nossas vidas, não temos sido grato pelo seu sacrifício naquela cruz. Na verdade, muitos não têm nem lembrado do que Jesus fez, e temos que fazer como Hebreus, lá nós lemos, capítulo 5, tem que voltar nos rudimentos, tem que voltar no leitinho maternal, tem que voltar ao primeiro amor. Se você for um pouquinho para frente de Hebreus, Apocalipse capítulo 3, a Bíblia fala assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volte a praticar as primeiras obras. Irmãos, eu não culpo a igreja, eu não culpo vocês, pessoas, eu culpo a igreja, eu culpo os pastores, que deixaram de ensinar, que deixaram de pregar a verdade, deixaram de falar o português claro com as pessoas, deixaram de ensinar a verdade e deixaram as pessoas entrar numa situação lastimável, tudo por causa do dinheiro, tudo por causa do crescimento, tudo por causa da fama, para aparecer. Você acha que você vai ouvir uma palavra dessa no YouTube, irmãos, daquele pastor que você gosta de seguir? A palavra que você ouve lá é assim, ó: tenha fé, vai dar tudo certo, Deus já declarou uma palavra e vai dar tudo certo. Você fala: oh glória, é isso que eu quero, e o Espírito Santo está lá em cima: hipócrita, raça de víbora, se arrepende, infeliz. Aí ele vai para o outro pastor está lá, faz uma oferta e Deus vai te abençoar, dá uma semente e Deus vai te prosperar. Não sei, é isso que eu estou precisando, é isso que eu vou alcançar. O outro está lá na outra igreja: vem aqui, vem buscar o Monte Santo do Senhor, e você vai colocar em cima da sua geladeira e vai te prosperar. Pega o salzinho, joga na terra o sal, passa em cima na tua casa e você vai alcançar, tudo vai ser quebrado. E Deus está lá de cima: raça de víbora, se arrepende, infeliz. Não é assim, não é assim que funciona. Irmãos, ou nós vamos se arrepender e ser gratos pelo sacrifício de Jesus que nos leva aos céus, à salvação, ou eu vou ser bem sincero: vai ficar, e vai pagar um preço alto por não ter aceitado aquilo que Deus fez de graça, porque Ele enviou a semente no ventre de Maria, Ele fez germinar e nascer, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e pelo seu sangue nós temos direito a uma nova aliança e a salvação, e pela sua carne o perdão dos nossos pecados, e nós nem merecíamos, mas o que acontece? As pessoas estão atrás de rudimentos, estão atrás de coisas que satisfazem a sua alma, satisfazem a sua vontade, o seu desejo. O grupo de louvor pode vir aqui em cima. Irmãos, irmãs, se você não regar a sua semente, ela não vai frutificar. Se você não parar para regar a sua semente de manhã e à tarde e à noite, ela não vai frutificar, ela não vai alcançar aquilo que tem que alcançar, e você vai sofrer, você vai padecer, e vai tentar achar em vários outros lugares uma satisfação, e vai tentar achar em vários outros lugares uma direção, um subterfúgio. E o mundo tem um monte para te oferecer, o mundo tem um monte para te dar. Por quê? Porque ele quer te enganar, ele quer fazer com que você pereça, ele quer te tirar do caminho do Senhor.
que Jesus falou em Mateus, que nós lemos lá? A árvore boa é conhecida pelos seus frutos, assim como a árvore má tem frutos maus. Raça de víboras, vocês acham que sai alguma coisa boa, sendo que vocês só se alimentam de coisas ruins? A boca fala o que o coração está cheio. Pessoas nervosas, cheias de raiva, de ódio no coração, pessoas mal educadas, pessoas maliciosas, pessoas que falam besteiras e que xingam o tempo todo. Não são árvores boas, não, infelizmente, são víboras, são lobos com pele de cordeiro, vivem aqui, vivem ali, vivem lá e não sabem nada, não sabem nem onde está. A verdade é essa. E Jesus fala: filho, a tua boca te condena, a tua boca fala. Irmão, você quer pegar uma pessoa na mentira, é só você ficar do lado dela e deixar ela falar. Ela vai falar asneira daqui a pouco, porque ela vai falando, e vai falando, e vai falando bobeira daqui a pouco, porque a boca fala aquilo que está cheio o coração. Por quê? Porque está alimentando com semente errada, está plantando a semente errada. A semente é uma só, Jesus Cristo. Qualquer outra semente fora disso vai te trazer uma dificuldade, vai te trazer um problema, vai te trazer uma cadeia, vai te trazer uma prisão, e você vai ficar parado. Se coloque de pé nesta hora, igreja. Eu não sei em que momento essa palavra falou com você, eu não sei nem se ela falou, na verdade, com você, mas se em algum momento ela falou com você, esse é o momento de você orar e pedir perdão, ou então orar e falar assim: Senhor, me dá uma semente nova, me leva lá nos rudimentos, lá no leitinho maternal, e que eu possa começar de novo, que eu possa plantar a semente certa, na profundidade correta, para dar o fruto no momento certo, e principalmente que eu possa regá-la, que eu possa cuidar dela, das coisas do mundo, porque senão qualquer dificuldade que aconteça, eu posso perder a semente. Mas até Deus, quando tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, Ele fala: se eu levar esse povo por esse caminho, eles vão enfrentar uma guerra, mesmo eles estando armados, eles vão ter dificuldades, eles vão padecer, e eles vão desanimar. E nós muitas vezes não cuidamos da semente, irmãos. E eu acho tão lindo Salmos capítulo 1, que fala assim: não vos ajuntei na roda dos escarnecedores, nem vos assentei com os murmuradores. Sabe o que ele está falando para você? Guarda a tua semente, guarda a tua semente, guarda a tua semente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar, porque os seus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva, a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e fazem produzir e brotar, e dar a semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para o que eu enviei. Aleluia. Diga assim comigo, igreja: Deus enviou Jesus para que eu prospere, para que eu cresça, para que eu germine, para que eu alcance a salvação. Aleluia, glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor.
quando Isaías escreveu Isaías 55, do verso 6 ao verso 12, ele profetizava da vinda do Messias, ele profetizava Jesus Cristo, mas ele não alcançou, a Bíblia fala, ele não viu, ele falou de Jesus, mas não viveu Jesus. E hoje nós podemos declarar como declaramos, essa semente que ia brotar, que era o semeador, que ia dar para a gente comer todas essas coisas, é Jesus. E Ele entregou o seu corpo de graça, Ele derramou o seu sangue de graça, Ele entregou a sua vida de graça. E hoje o que eu quero pedir para vocês é: seja grato pelo sacrifício de Jesus, irmãos. Nós não fizemos nada, Ele fez tudo. Se você parar para analisar a sua vida, você vai ver que você não fez nada. No ventre da sua mãe, naquela sementinha, Ele soprou o Espírito, o coração começou a bater com força, com violência, e começou a se formar os membros, e ninguém até hoje consegue explicar como é que os ossos crescem e se formam no ventre de uma mãe. E você nasceu, pastor, mas eu nasci por causa de uma cesárea. Isso aí é coisa do mundo para facilitar as coisas, mas nasce normal, nasce e cresce, e começa a andar, e começa a desenvolver, e começa a crescer, e alcança uma estatura. Você não sabe que tamanho que você vai ter. A Bíblia fala: por um acaso vocês, os mais sábios, conseguem colocar 1 centímetro na sua estatura? Não. Tirar 1 centímetro? Não. Porque é tudo Ele, tudo por Ele, tudo para Ele. Nós só precisamos ser